Sonho da Erim 945. O veado e o avestruz. Recebido na segunda-feira, 30 de março de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada pelo seu amor, carinho e graça. Obrigada pelas suas palavras que dão vida. Obrigada por nos amar quando estamos em rebeldia. Seu amor é incondicional e um verdadeiro presente. A terra é o nosso campo de batalha, mas na verdade é também o teu, Pai. Somos a tua noiva, aguardando no quarto nupcial. É tempo de examinarmos as práticas nupciais judaicas originais, pois tudo o que fazes tem ordem e profundo significado para ti. Por favor, revela-nos, Pai, tudo o que nos passou despercebido, para que possamos estar preparados e sábios e não desatentos e tolos. Tu conheces os corações. Tu nos buscas e nos sondas. Por favor, revela-nos, Pai, as coisas ocultas que precisam ser reconciliadas. Neste fim de semana, revisitei os passos para o perdão. Passei algumas horas libertando pessoas da prisão do meu coração. Isso significou que eu fisicamente segurei chaves antigas e destranquei as portas da prisão. Cada pessoa que estava sentada em um bloco na minha cela do coração esperava que eu, a guarda da prisão, abrisse a porta e a libertasse. Chamei cada um pelo nome e caminhei com elas pelas escadas até a luz. Libertei-as das coisas que me fizeram e na visão, a cada instante elas me agradeciam e eu as enviava aos cuidados de Deus, pedindo que Ele as abençoasse. Em muitos desses casos, as pessoas na prisão do meu coração já haviam falecido. Então, era necessário que isso acontecesse. Chorei muito ao me lembrar de tudo que havia acontecido com cada uma delas. Mais de 100. Nossa! Mas agora estou livre, pois entreguei todos eles a Deus, já que Ele é o juiz, não eu. Muitos desses transgressores viviam de graça no espaço mental de mim, bloqueando minha capacidade de viver em plena liberdade. Quando Jesus disse, é assim que vocês devem orar, em Mateus 6, 9 a 13, e Lucas 11, versículo 2 e 4, há tantas pistas nisso, é divino. Como noiva, não devemos apenas memorizar, mas sim eternizar, gravando em nosso coração. Abrange tudo. Talvez eu já tenha falado disso muitas vezes, mas meus avós nos levavam à igreja quando éramos pequenos, durante nossa visita à Nevada. Não me lembro de ter ouvido um chamado à salvação lá, mas me lembro claramente dos atos de comunhão e da música do hinário When Saints Go Marching In. Mas o mais incrível é que, de alguma forma, memorizei a oração do Senhor. Foi nessa pequena igreja metodista em Reno, Nevada, que aprendi esses dons milagrosos de Deus. Eles permaneceram comigo por todos esses anos e ficaram gravados em mim. Mesmo quando meu coração era de pedra, esses ensinamentos foram esculpidos em mim. O que é a oração do Senhor? A ordem é importante, assim como as palavras-chave. Primeira saudação: Pai nosso, Deus. Ele nos criou acima de todas as coisas e nos conhece. Louvemo-lo com gratidão. Segundo, quem está no céu? Reconhecendo que Ele está acima de nós aqui na eternidade, Ele está estabelecido, visto que Ele é nosso Pai e está acima de todas as coisas, daqui até a eternidade. Então também somos seus filhos e herdeiros de Deus na terra como nos céus. Terceiro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então suplicamos que o reino de Deus venha até nós, esteja em nós e seja visível na terra ao nosso redor em beleza e majestade. Que ele venha nos buscar com seu exército angelical e reine em nossos corações, mentes, alma e espírito.
Também estamos renunciando à nossa vontade e ao nosso caminho em favor da vontade e do caminho de Deus. Pois Ele está acima de nós e conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Já que Ele nos ama e somos seus filhos, devemos confiar que a sua vontade é melhor do que o nosso caminho. O nosso caminho nos afasta de Deus. Quarto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus provê todas as coisas, mesmo quando temos muito pouco, dinheiro, comida, água, etc. Se entregarmos o que temos, mesmo que seja pouco, Ele o tomará e multiplicará de volta para nós, deixando-nos satisfeitos e sabendo que Ele nunca nos deixará mendigando por comida. Salmos 37, 25. Mas Ele não apenas supre nossas necessidades físicas, diárias, Ele nos alimenta por meio de Sua palavra. Ele enche nossos vasos com água viva e o pão da vida. Sua provisão nos sustenta nesta vida enquanto meditamos em Sua palavra e provisões diárias. Ele nos alimenta. Quinto, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos os nossos pecados, transgressões, dívidas contra ti e contra os outros. Isto é muito importante. Perdoa aqueles que nos ofenderam. Mateus 18, 21, 35. Porque Deus nos perdoou uma dívida impagável. Devemos perdoar os outros de coração. Há uma grande advertência aqui, e em Mateus 6,15, que ele enfatiza muitas vezes em sua palavra, a necessidade de perdoar os outros e até a nós mesmos. Sexto, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos ao Pai que não nos teste além daquilo que podemos superar, ou melhor ainda, talvez a ausência total de tentação fosse ótima, para que não precisássemos estar sujeitos ao mal. Embora seja apenas um pedido, um pai amoroso avalia seus filhos com tentações como uma medida de nossa capacidade de resistir aos ataques. A ordem desta linha me interessa, porque também parece ser um padrão. Então, depois de perdoarmos nossos ofensores ou devedores, suas dívidas e transgressões contra nós, parece que estamos livres e desimpedidos, nossa casa purificada. Mas Jesus nos lembra em Mateus 12, versículo 43 a 45, e em Lucas 11, versículos 24 a 26, sobre a pessoa que limpa sua casa sem enchê-la completamente com Jesus. Aqueles que fazem o trabalho de expulsar os espíritos malignos, mas não o entregam completamente ao Senhor. Deixam uma brecha para o retorno, não apenas de um espírito maligno, mas de outros 7, ainda mais perversos, que se instalam no lugar espiritualmente vazio. Então, agora continua em Mateus 6,14, com uma bênção. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E novamente em Mateus 6,15, com uma advertência. Mas, se vocês não perdoarem os pecados dos outros, o Pai de vocês também não perdoará os pecados de vocês. Para finalizar a oração do Senhor, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Comece reverenciando a Deus e a sua autoridade e termine bendizendo-o e louvando-o. Quando os santos marcham. Coro. Quando os santos entrarem marchando. Quando os santos entrarem marchando. Senhor, eu quero estar nesse número. Quando os santos entrarem marchando. Estou esperando pela carruagem. Para balançar baixo e eu entro em ação. Nas nuvens cavalgarei até o céu. Quando os santos marcham, e repete o refrão. Glória, glória, aleluia. O arranjo de John Rutter é o melhor. Pai, tu nos mostraste o que é bom, o que tu requeres de nós, que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e caminhemos humildemente com nosso Senhor Deus. Miqueias 6, 8. Sonho 1. O avestruz e o veado começa.
Eu estava hospedada em um quarto de hotel com uma colega de quarto. Era nosso último dia lá e, como já fazia um tempo que estávamos hospedadas, tínhamos bastante coisa para arrumar. Enquanto eu fazia minhas coisas, fui repentinamente surpreendida por uma avestruz correndo pelo corredor. Avisei meu colega de quarto que ia sair para alertar os outros de que havia um pássaro de quase 3 metros de altura solto lá dentro. Meu colega não se abalou com o corrido e continuou arrumando as malas. Vários de nós tentamos expulsar o pássaro pela porta da frente para que ele não se machucasse e nem machucasse ninguém. Ele fazia muito barulho. Ao sair do prédio, correu para um gramado alto de cor marrom clara e ficou nos encarando, emitindo sons grasnados. Parecia que estávamos num lugar muito árido. Enquanto caminhávamos de volta para o nosso quarto, ouvi outros hóspedes dizer: pássaro bobo, não tem asas, reclama o tempo todo, chama toda a atenção para si e ainda abandona os ovos em campo aberto. Por que esse pássaro? Por que é que se chama isso de pássaro? Perguntou outra pessoa. Todos rimos e voltamos para nossos quartos para arrumar as malas. Minha colega de quarto reclamou que eu estava perseguindo passarinhos sem asas pelos corredores e não ajudando a arrumar as malas. Não disse nada e comecei a arrumar minhas coisas. Nesse instante, um cervo entrou correndo no quarto e pulou na minha cama, bem na minha frente. Estava aflito e ofegante. Airin falando: preciso pegar um pouco de água para você. Minha colega de quarto ficou chateada. Ignore isso, faça as malas, disse ela. Olhei ao redor do quarto e percebi que não havia nada que eu quisesse levar comigo. Airin falou: não me importo com isso. Estou pronta para sair. Só estou juntando as coisas para não deixar o lugar bagunçado. Você está vendo isso agora? Tem um cervo sedento, ofegante, precisando da nossa ajuda. Minha colega de quarto não se importou. Enchi a banheira com água e o cervo entrou para se refrescar, beber água e se banhar. Ele saiu, pulou a cama e atravessou a porta. Eu o persegui pelo corredor, saindo pela porta da frente e entrando no campo. Lá ele olhou para mim e subiu em uma saliência rochosa. Voltei para o meu quarto. A minha colega de quarto tinha saído sem mim. Juntei minhas coisas e fui fazer o check-out. O recepcionista me disse que não havia taxa pela minha longa estadia, porque eu ajudei com os vários animais e pássaros que apareceram, já que eles estavam com poucos funcionários. Eles foram muito gentis. Ao sair, várias outras pessoas de diferentes quartos se juntaram a mim para caminharmos até a estação de trem. Cantamos e nos alegramos com tudo o que Deus havia feito. Em certo momento, tivemos que fazer um desvio por uma estrada assustadora, mas permanecemos juntos. O desvio foi ridículo e pareceu desnecessário, mas continuamos juntos. Avistamos a estação à frente e todos comemoramos. Fim do sonho. E Airin perguntou: o que tudo isso significa? E Jesus respondeu: estou aqui, estou com você. Erin, sua colega de quarto, estava ocupada fazendo coisas para servir aos seus próprios interesses e depois proferiu maldições sobre você por ajudar com o que era literalmente um problema visível. O que este sonho revelou foi o que o avestruz, uma ave sem asas, grande e rebelde, é como uma distração para afastar os outros da sua vocação. Nesse sonho, o pássaro, um pássaro impuro, estava causando alvoroço e precisava ser solto no campo. Era uma perturbação que desviava a atenção do meu povo de seu destino. Você reconheceu que era um problema, assim como os outros, e o expulsou para fora, onde ele continuou a chamá-lo do campo. Uma vez removido, você continuou sua tarefa, quando de repente um cervo sedento entrou correndo em seu quarto. Sua reação foi ajudá-lo, mas sua colega de quarto ignorou isso. Erin falou: na tua palavra, Salmos 42:1, está escrito: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus meu. E Jesus respondeu: você avaliou a sala
e percebeu que nada do que estava ao seu redor importava, mas a corça precisava de água. O que significa ofegar? Airin respondeu: Bem, o servo entrou no quarto e depois subiu na minha cama, onde eu tinha juntado algumas coisas para arrumar. Ele estava desesperado e precisava de água. Jesus respondeu: Ela veio até você porque sabia que você haveria em aflição e a ajudaria. Estava sedenta e desesperada. Portanto, há 3 tipos de pessoas às quais eu os enviarei. Este foi um sonho espiritual. O avestruz representa uma ave impura com asas, mas incapaz de voar. Faz barulho, é rebelde e grande. Essas são as pessoas que são tolas em suas exibições. Elas chamam a atenção, mas habitam lugares áridos. Chegam a deixar seus ovos escancarados, pois são descuidadas e negligenciam o que Deus lhes deu. Seus olhos são maiores que seus cérebros. Sua colega de quarto foi um exemplo da minha igreja hoje. Ela ignora o que está bem na sua frente e continua a juntar coisas inúteis. Ela até tenta discutir com você e te envolve numa batalha em sentido de maldições. Erin, você viu sua colega de quarto a caminho da estação de trem? A Erin respondeu, não, pensando bem. E Jesus falou, porque eles são como avestruz. Negligenciaram o ovo da minha palavra. Sua colega de quarto estava fixada apenas na tarefa imediata, arrumando coisas inúteis para viajar para lugar nenhum. Qualquer um que conhece a minha palavra e se recusa a olhar ao redor e ver os vários sinais que eu envio e se recusa a notá-los, não é diferente de alguém que enterra o rosto na areia. E então há a corça ofegante. A corça sabia que você era minha porque o meu espírito estava e está sobre você. Ela estava desesperada e sedenta, e você a acalmou e a revigorou com nova vida. Ela até saltou sobre a sua cama. Isso é bom. Então você a libertou. Ela não grasnou nem reclamou. Olhou para você e então teve forças para escalar a montanha. Isso porque o meu espírito estava em você para curá-la. Eu removi a colega de quarto amarga e ciumenta, Erin, mas isso foi um exemplo de como muitos pregadores reagem quando o meu espírito está sobre aqueles que eu chamo para a estação. Eles trabalharão para enviar bloqueios e obstáculos. Você sabe por que eu virei as mesas dos cambistas em frente ao templo? E a Erin respondeu, foi porque eles estavam negociando nos átrios de Deus, no templo. Jesus respondeu, não só isso, mas os cambistas davam moedas pagãs em troca de moedas judaicas como pagamento. Isso era mal aos olhos de Deus. Essas moedas de prata eram aceitáveis, mas a sua origem estava na adoração a Baal. Isso tornava os átrios impuros, mas era lucrativo e aceitável aos fariseus. E Erin perguntou, então, as moedas romanas eram inaceitáveis e, em vez disso, a moeda judaica de prata era aceitável? E Jesus respondeu, você pode pesquisar sobre isso, mas a moeda de Tiro era maligna. Erim, vá à raiz e entenda quem governa e qual era a guerra nos céus. As raízes estão nos caídos. As portas se abrem quando os pecados estão escancarados, permitindo o retorno dos caídos. E aí ele fala, está disseminado por toda parte agora, Senhor. Os caídos estão aqui agora, baseado no aumento do mal. E Jesus responde, sim, mas entendam isto. Está consumado. A batalha foi vencida. A vitória é minha. Entenderam? Mas esse ato no templo de virar as mesas despertou o início dos sofrimentos. E a Erin fala, sim, Senhor, 2000 anos de sofrimento. E Jesus responde, lembre-se, eu sou Deus sobre todas as coisas. Não tenham medo, estou aqui com vocês. Eu os capacitarei, eu os fortalecerei. O plano do inimigo segue um padrão e não é difícil de identificar. Venham a mim, porque do meu ponto de vista, vocês o verão. Orem e suas orações serão atendidas. Batam e a porta se abrirá para vocês. Não se preocupem, sejam fortes
e corajosos. Sonho encerrado.